peço para que você abra a palavra de Deus em Êxodo 20. Estamos aí há 9 semanas. Eu falando para você, abra em Êxodo 20. Mas tem sido, eu acredito que tem sido libertador. Eu acredito que tenha destravado algumas chaves, alguns entendimentos. E eu considero, meus amados, que aquilo que vai ser dito aqui hoje vai ser um destravamento bem grande naquilo que você, no seu relacionamento com Deus. Vai ser um destravamento muito grande que vai impulsionar a tua vida. Na verdade, essa semana eu comecei a escrever meu livro. Meu sonho é escrever um livro. E eu estava procrastinando, fazia tempo. Vou lá, mas não vou. Daí sabe o que eu fiz? Eu fui lá e sentei e comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, Deus mudou o título. Na verdade, mudou o título hoje. E me deu uma direção do que realmente a gente vai tratar nesse livro. Porque, sabe, às vezes a gente fica procrastinando algumas coisas, achando que não dá, que não vai. E a gente fica paralisado com aquilo. E se a gente não for, as coisas não começam a mudar. E eu resolvi ir, porque olha para você ver o cúmulo que a gente dá desculpa para as coisas, né? Eu com essa vontade de escrever o livro, eu falava, Senhor, eu vou escrever um livro, eu não sou famoso, quem que vai querer comprar meu livro? Tá? E Deus falou, cara, escreve, porque pelo menos 50 pessoas você tem na igreja, e se vocês não comprar meu livro, vocês vão ver. Eu vou orar para Jesus vir puxar o pé de vocês à noite. Brincadeira, gente. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, verso de número 16. Vai dizer assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, meu Pai, por cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Eu quero te agradecer pela oportunidade de poder vivenciar, meu Pai, a Tua palavra e de poder transmitir para o Teu povo, meu Pai, aquilo que o Senhor quer nos comunicar, Pai. Eu peço que nessa noite corações sejam abertos, meu Pai, e que o Teu Espírito nos dê graça para que nós nos desarmemos essa noite, para poder entender, meu Pai, o Teu compromisso conosco, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, da Tua presença, dai-nos, Senhor, da Tua glória e da manifestação do Teu amor, meu Pai. Tu és maravilhoso, Tu és um Deus santo, e que nós temos o privilégio de poder Te servir. Pai, nos ajuda essa noite, porque nós somos dependentes de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Amados, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na verdade, esse versículo, ele vai falar muito aos nossos corações, porque ele fala exatamente algo que a gente tem vivido nesses últimos dias e que ficou muito, muito latente nas eleições, que é onde começou as coisas começaram a ser chamada a atenção para essa questão. Não dar falso testemunho com o teu próximo, na verdade, vai falar de coisas que não refletem a verdade. E você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que você tem como verdade talvez não seja verdade? Porque muitas vezes a verdade ela é relativa para nós. A verdade a nossa verdade ela vai levar em conta o nosso humor a qual nós estamos vivendo, o teu grau de escolaridade, o teu nível financeiro, o meio onde você vive, aos relacionamentos a qual você foi exposto ao longo da sua vida. É tudo isso. Porque tudo isso vai construir algo dentro de nós, aquilo que nós vamos considerar como verdade. Então, se nós temos a nossa verdade, e nós comunicamos para alguém isso,
principalmente quando isso é relacionado a alguma pessoa. Se nós levamos essa verdade, entre aspas, para essa pessoa que não reflete verdadeiramente a verdade, na verdade nós vamos estar fazendo o quê? Um falso testemunho contra o nosso próximo. Você já parou para ver a gravidade disso? Por que eu acho lindo essa série dos 10 mandamentos? Por que tem falado tanto conosco? Porque mostra que nenhum de nós, sem exceção, nenhum que está aqui, e isso inclui até mesmo a mim e qualquer um que seja aqui, nenhum está 100% indesculpável diante de Deus, se nós humanamente falando. Todos nós, como nós vimos desde o primeiro mandamento, todos nós, se nós olharmos para as nossas atitudes, nós somos devedores a Deus, é ou não é? Nós vimos que em nenhum a gente consegue acertar 100%, a gente está no 9º mandamento, e não pode se levantar ninguém aqui nessa noite e dizer, eu nunca disse um falso testemunho contra o meu próximo, porque a gente faz isso desde criancinha. Às vezes uma criança, está ali a criançada brincando, e cai um vaso, que o vento pode ter levado ele a cair. A criançada vai ver que às vezes o mais sapequinha está perto daquele vaso. Quando chega um adulto, o que a criança vai falar? Foi o fulano que fez. Por quê? Porque ela está acostumada que aquele fulano é o mais bagunceirinho da turma. Ela vai ver que naquela hora, naquele momento, aquela criança estava perto daquele vaso, e ela deduz que aquilo seja uma verdade para ela poder transmitir, ou seja, já fez um falso testemunho. Então a gente vai ver que isso é muito comum. E como eu disse, nas eleições, isso ficou bem claro. Com o advento da internet, o que aconteceu? A internet deu voz para um monte de gente. Então o que tinha voz antes? O radialista, o artista que trabalhava na televisão, ou algum político em época de eleição. São pessoas que tinham voz no nosso meio, que a gente poderia escutar. Hoje não. Hoje você liga o seu celular, você faz uma live no Instagram, você faz uma live no Facebook, pelo menos 2 ou 3 pessoas elas vão te ouvir. Pelo menos aquele grupo que falsamente é chamado de amigos na nossa rede social, por um breve momento eles vão te ouvir. Ou seja, deu voz para quem não tinha voz. Isso é bom? Sim. Porque tudo aquilo que é bom para nós, humanamente falando, ela vai gerar algo ruim. A gente até vai falar sobre isso um pouco. Tudo aquilo que nós temos como bom, vivendo nessa terra, sempre vai fazer com que algo ruim venha atrás disso. Então, ou seja, para quem tem coisa boa para falar, vai dar voz para que as pessoas sejam edificadas. Mas para quem tem as suas verdades relativas para poder transmitir, o que vai acontecer? Vai contaminar algumas pessoas. Então o que aconteceu na época das eleições, tanto na direita como na esquerda, eu não estou aqui para defender ninguém, a gente viu isso acontecendo dos dois lados. Então pegava um vídeo do Bolsonaro falando alguma coisa, cortava algumas partes e transmitia da maneira que queriam. Outro dia eu vi até um vídeo da Manuela Dávila falando algumas coisas, cortaram um pedaço e fizeram um vídeo à maneira como queriam. Ou seja, virou uma febre a questão do fake news. Fake news é um termo em inglês que quer dizer notícia falsa. E na verdade essa questão da notícia falsa não é algo que vem de hoje, não é algo que surgiu com o Facebook, não é algo que surgiu com o Instagram. A questão do fake news surgiu, sabe aonde? Lá no Éden. Porque eu acho muito legal, eu gosto de levar o nosso entendimento para o que acontecia no princípio, para que a gente possa entender que isso não surgiu por acaso, para que a gente possa entender que tudo aquilo a qual o Senhor deixou nos 10 mandamentos surgiram lá atrás. Não foi algo que Deus ele foi surpreendido e falou, nossa, agora eu estou com essa galerinha aqui, eu não sei o que eu faço, estou com uma galera no deserto, a qual eu fiz um negócio novo com eles, eu não sei o que eu faço com esse povo aí, eu preciso dar 2 pedrinhas escritas para eles. Não, isso aí vem lá de trás.
Como a gente está vendo, isso aí trata com raízes comportamentais que nós temos. Isso trata da forma como nós fomos instruídos na nossa fé. Isso fala da forma errada como a religião nos deturpou. Então lá no Éden existia o casal perfeito, com a vida perfeita. E se tirasse a fotinha deles, se fizesse um filme com eles, ia ser o quê? O comercial da margarina Qualy com eles, não era? Onde acorda de manhãzinha, tinha a margarininha Qualy lá, o marido todo bem humoradinho, a mulher também bem humorada de manhã. Percebi um negócio diferente aí. Ainda bem que eu não estou sozinho, né? Mas brincadeiras à parte, era o mundo perfeito. Só que em tudo aquilo que Deus cria, Deus coloca uma prova. Deus coloca um ponto de fidelidade para saber se o homem realmente ele é fiel, não àquilo que o Senhor dá, mas é fiel a quem o Senhor é. Porque nós não devemos ser fiéis naquilo que o Senhor dá, nós temos que ser fiéis em quem o Senhor é. Porque uma vez que nós somos fiéis em quem o Senhor é, aquilo que Ele dá é uma consequência e aquilo não vai nos dominar. Então, naquele dia que o Senhor planta aquele casal, eles falam assim, ó, de todas as árvores do jardim comereis, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse é o grande problema. Aquilo que é a nossa grande virtude, também é o nosso maior ponto fraco. Qual que é a nossa maior virtude e que nos distingue de todas as criaturas que Deus criou? É a capacidade de pensar, é a capacidade do livre-arbítrio que nós temos, é a capacidade de raciocinar e de tomar decisões. É isso que nos diferencia de qualquer outra criatura, de qualquer coisa que Deus criou na terra. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. É uma coisa que isso talvez não esteja bem impresso dentro do teu coração, e eu quero afirmar isso para você. Cada um que aqui está nessa noite, você é a imagem e semelhança de Deus. E sabe, gente, o fato de nós sermos a imagem e a semelhança de Deus fez com que Satanás ficasse mordido com isso aí. Porque o sonho de Satanás era ser a imagem e a semelhança de Deus, mas ele não soube sustentar isso. Ele não soube buscar isso, ele não se conteve em ser aquilo que Deus tinha criado para que ele fosse. Porque para quem não sabe, Satanás foi criado por Deus, ele não surgiu do nada. Ele era um querubim ungido, ou seja, criado por Deus. E essa criatura que foi criada por Deus, que estava totalmente caída, ela vê aquele casal perfeito, ela vê o mundo perfeito, e ela entra nessa história, para poder tirar essa harmonia e essa perfeição do mundo. Então ela vai lá aos ouvidos de Eva, e Eva, meus amados, é o simbolismo da igreja. Eva nos simboliza, e ela vai justamente nos ouvir Eva, porque assim como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, entra pelos ouvidos, a falta de fé também entra pelos ouvidos. E ela começa o quê? Ela traz uma fake news, ela traz uma falsa notícia para a igreja, ela traz uma falsa notícia para Eva, dizendo: é verdade que de todas as árvores do jardim vocês não podem comer? Ou seja, uma fake news. E por que entrou aquela fake news, meus amados? Você já parou para pensar por que a fake news ela consegue entrar e convencer algumas pessoas? Uma fake news ela só vai se estabelecer quando nós não temos conhecimento pleno de quem está sendo denegrido. Ou seja, por que às vezes você se deixa levar por uma fake news? Porque você não conhece a fundo o alvo da fake news.
Então, pelo desconhecimento, pelo fato de não conhecer direito, a pessoa acaba entrando numa fake news, e isso acontece na nossa vida, meus amados. Às vezes, pelo nosso fato de acharmos que está tudo certo, que você não precisa conhecer mais a Deus. Às vezes a gente se conforma tanto com a nossa salvação em si, mas é uma conformidade perigosa, é uma conformidade diabólica, porque às vezes pelo simples fato de eu vir numa igreja, pelo simples fato de talvez eu ter aceitado a Jesus, eu relaxo na minha fé e deixo de conhecer e prosseguir em conhecer aquele que me criou. E quando eu deixo de conhecer e prosseguir em conhecer aquele que me criou, eu fico suscetível a uma fake news do inferno. Eu fico vulnerável a notícias falsas que vêm sobre a minha vida. E sabe uma grande notícia, uma grande fake news que está totalmente ligado com aquilo que Satanás fez com Eva? É o fato que construíram em nossos ouvidos que para que nós sejamos salvos, nós precisamos fazer alguma coisa. Esse pensamento é muito enraizado dentro da igreja. É muito enraizado dentro da igreja. Porque, meus amados, isso vai refletir justamente a questão onde Adão e Eva foram colocados. Porque ali Deus ele fala assim, você não vai poder comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E perceba para você ver, eles andavam no meio do jardim e eles estavam nus. Só que eles não percebiam que estavam nus. Ou seja, essa nudez é uma nudez, lógico, é uma nudez relativa. A gente não vai entrar profundamente nesse assunto agora. Mas não é que eles estavam pelados andando dentro do jardim. Era uma nudez o quê? Era uma nudez de uma energia. Era uma energia que corria que emanava dos corpos de Adão e Eva. Porque Deus, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus é luz e não há nele trevas algumas, ou seja, eles tinham corpos, eles tinham pernas, eles tinham braços, mas eles emanavam um tipo de energia que era uma espécie de o quê? De uma proteção contra qualquer coisa que poderia acontecer com eles. Então eles estavam protegidos porque eles caminhavam numa inocência com Deus. Mas um dia, a falta do conhecimento de Deus começa a bater a porta. Porque saibam vocês que eles tinham que buscar o conhecimento de Deus mesmo estando num lugar perfeito. A gente vê o quê? Vê pela vida de Jesus. Jesus, a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus ele é o segundo Adão. Ou seja, da mesma forma como Adão foi, Jesus é. Adão ele nasceu sem uma relação sexual ter acontecido. Pastor, Adão tinha umbigo? Eu acho que não. Porque ele não foi concebido de uma madre. Ele foi formado por Deus. Jesus tinha umbigo? Tinha. Mas Jesus ele é colocado fecundado dentro do corpo de Maria. Ambos foram feitos sem relações sexuais. E a gente vai ver que a vida de Jesus, até a sua morte, desde o seu nascimento até a sua morte, era buscar o conhecimento do Pai. Por que você acha que Jesus, ele não manifesta o ministério dele antes dos 30 anos de idade? Por quê? Porque ele estava num período de conhecer o Pai. Era uma progressão, cada dia mais ele tinha relacionamento com Deus. E esse relacionamento fazia com que Jesus crescesse em graça e em conhecimento. Isso foi fortalecendo, foi deixando Jesus robusto. Então a gente vai ver que quando Jesus ele entra para o ministério, ele passa pela mesma prova que Eva passou. E que Adão também passou. Que foi o quê?
ele foi colocado numa situação onde o inimigo veio tentar. E ele entra numa situação que era bem mais desfavorável do que de Adão e Eva, porque Adão e Eva tinham todas as árvores ao seu dispor, eles tinham comida ao seu dispor, eles tinham tudo ao seu dispor, e Jesus, ele estava 40 dias no deserto. 40 dias no deserto, numa situação de fome e numa situação de sede. Eu já ouvi falar que Jesus no deserto ele bebeu água. Eu acho muito difícil, porque no deserto não tem água. No deserto não tem como, ainda que ele levasse água, não tem como Jesus levar água para 40 dias de deserto. E segundo, se Moisés, que foi Moisés, que vivia uma vida na carne, não, ele não vivia uma vida de espírito. Moisés, que foi Moisés, ele subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites, segundo o relato bíblico, sem comer e sem beber água. O nosso Senhor Jesus não iria ficar? Então não adianta a gente querer aliviar para Jesus, que Jesus não precisa disso. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber água. Agora imagine, a gente fica 3, 4 horinhas sem beber água, a gente já fica desesperado, dor de cabeça, uma série de coisas. Jesus 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Agora reflita comigo. Há um momento em que Satanás chega para poder tentar Jesus, ele faz 3 propostas para Jesus. Jesus, ele rebate todas, com o quê? Com o conhecimento da palavra de Deus. Com o conhecimento do quê? Com o conhecimento de que ele era filho de Deus. O que sustentou Jesus no deserto? Foi o conhecimento da palavra? Foi. Mas o que mais sustentou Jesus, foi o que sustentou Jesus? E o que eu quero falar para vocês nessa noite, o que vai nos sustentar na nossa caminhada com Deus, é o fato que no momento que Jesus, ele foi batizado, vai dizer que no momento que ele sobe das águas, houve uma voz do céu, e algo como uma forma de uma pomba desce sobre a cabeça de Jesus e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi a notícia mais séria que Jesus pôde escutar. É a notícia mais real que eu quero trazer para você. Sabe por quê, meus amados? O inimigo quer colocar um jugo sobre as nossas vidas. O inimigo trouxe uma fake news sobre as nossas vidas, dizendo, sabe o quê? Que se você pecar, você não é mais filho dele. O inimigo vive colocando isso. Aí você pode falar: não, pastor, não é isso não é. Eu já vi, nessa caminhada minha de pastoreio, o que acontece? Eu vejo que o camarada está lá na casa dele, ele briga com a esposa, o que acontece? Ele não vem na igreja nesse dia. Isso porque a igreja, na verdade, é um local de reunião para adoração e culto a Deus. A igreja não tem nada a ver da gente falar que aqui é a casa do Senhor. Porque num certo sentido, até é a casa do Senhor. Por quê? Porque aqui se reúnem, é uma reunião de pessoas que são templo do Espírito Santo. É uma reunião de pessoas que são habitação de Deus. É uma reunião de pessoas que são templo do Senhor. Consequentemente, quando se junta todas as pessoas, metaforicamente a gente pode dizer que aqui é a casa de Deus. Mas aqui não tem nada diferente do que o quartinho da tua casa onde você ora. Aqui não tem nada diferente do que o teu carro. Aqui não tem nada diferente do que o lugar onde você trabalha. Porque o que traz a habitação de Deus para esse lugar não são essas 4 paredes. O que traz a habitação de Deus para esse lugar é a presença nossa ansiando pelo Espírito Santo. É isso que faz com que Deus se mova no nosso meio. Então Jesus, ele sai daquele momento confiante que aquela voz é a voz a qual ele passou 30 anos buscando a conhecer. E quando eu conheço a voz, e quando eu conheço quem está me falando, eu obtenho confiança naquilo. Então ele sai naquela certeza, pode vir falar o que for, uma coisa ninguém tira de mim, que eu sou filho de Deus e sou amado por Ele. E o que o inimigo vem trabalhar? Ele vem trazer a sua fake news, dizendo:
Qual que era a frase de Satanás no deserto para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, você não pode estar passando por isso. Se você é filho de Deus, você tem todo o poder nas suas mãos. Faz uma magiquinha aí e faz com que as pedras se transformem em pão. E não é isso que muitas vezes vem sobre a nossa vida? A gente está vivendo, estamos lá no nosso negócio. O negócio não deu certo hoje. Qual a primeira frase de Satanás? Você é filho de Deus, por que o negócio está dando errado para você? Você é filho de Deus, por que o meu casamento está dando certo? E já percebeu que é justamente a frase que as pessoas que não têm Jesus usam para te acusar? Porque às vezes você está lá no seu serviço e você, sem querer, soltou um palavrão. Falou uma palavra que não devia falar. Qual a primeira coisa que a pessoa que não tem Jesus vai olhar para sua cara e vai falar? Crente, falando palavrão. O que ela está querendo transmitir nesse momento? Fala que é filho de Deus, mas diz palavrão. Mas sabe, meus amados, essa é uma construção que o inimigo construiu no nosso meio, de que nós deixamos de ser filhos por aquilo que nós fazemos de errado. Isso é a pior fake news que foi construída lá desde o Jardim do Éden, dizendo que a partir daquele momento que eles comessem, que eles fizessem algo, que eles conhecessem algo, aí sim eles seriam como Deus. Ei, meus amados, a palavra de Deus vai dizer que nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eles apenas não criam naquilo que eles eram, por isso que fizeram o que fizeram. Mas nós, quando nós cremos naquilo que somos, nós não vamos fazer aquilo que é de errado. Passou a entender? Eles só fizeram o que fizeram porque por um breve momento eles se deixaram levar pelo engano da serpente, em achar que eles não eram a imagem e semelhança de Deus, eles eram filhos de Deus, a qual Deus tem prazer neles. Só que o inimigo, ele veio para aqueles dois e falaram: para que você seja como Deus, você tem que comer do conhecimento. Te falta conhecimento. E sabe qual que era aquela árvore que eu imagino? Eu estava hoje alimentando essa minha heresia, sabe? Que não é heresia, que eu vi que... Mas é algo que talvez vai mexer com a sua cabeça. Sabe o que era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Uma vida baseada na legalidade. Uma vida baseada em legalidade. Eu vou explicar para você o que é isso. Nós nos tornamos legalistas, sabe quando? Quando eu começo a me relacionar com Deus achando que eu tenho que fazer algo para ser aceito por Deus. Isso se torna uma religiosidade em mim. O pastor sobe aqui e fala: gente, vocês têm que participar dos eventos da igreja. E às vezes você é constrangido, você quer, mas... Aí você chega na sua casa, pelo fato de você ainda não estar disposto a participar de alguma coisa na igreja, o inimigo vem até você e começa a lançar culpa em você. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Nós, com a nossa religiosidade que foi construída lá no Éden, a gente toma essa culpa para nós e a gente diz: realmente, eu não presto para esse Deus. Realmente eu não presto para esse Deus. Eu sou indigno do Deus a qual eu estou servindo. O que isso faz com você? Faz que cada vez mais você perca a vontade de vir para a igreja. Porque você começa a se achar indigno. E realmente não é essa frase que muitas vezes nós ouvimos em alguns pregadores por aí: nós somos indignos da graça de Deus, nós somos pobres, nós somos pecadores, nós não somos ninguém. Ei, meus amados,
Essa mensagem é uma mensagem diabólica, porque é uma mensagem de antiga aliança. Porque na nova aliança, sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer? Que Cristo na cruz nos reconciliou com o Pai. E a partir de agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? E às vezes você vai nessa mensagem, você vai falar assim: nossa, mas parece que o negócio se tornou fácil demais. Tem mais papel aqui. Parece que o negócio se tornou fácil demais. Eu vejo que deu alguma coisa errada pela carinha de vocês. Eu olhei, o Marcos funcionou. Falei, nossa, deu ruim aqui, cara. Sabe? Nós fomos criados numa religiosidade diabólica, dizendo que a gente só é filho de Deus quando a gente faz. Você só é filho de Deus quando você ora. Você só é filho de Deus quando você jejua. Você só é filho de Deus quando você dá oferta para os pobres. Você só é filho de Deus quando você dizima. Você só é filho de Deus quando você oferta. E sabe, meus amados, a palavra de Deus, a graça de Deus vai nos dizer que pelas minhas obras, eu não posso alcançar o favor de Deus. Mas eu faço porque a obra de Deus alcançou o meu coração e eu me torno um com Deus. É diferente. É diferente porque nada que você possa fazer vai pagar pela cruz de Cristo na tua vida. A cruz de Cristo, ela veio, meus amados, para poder nos libertar. Porque quando eles escolhem a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe o que acontece? Veio algo bom para eles. Sabe o que foi? O conhecimento do bem. Eles começaram a entender o que era bom. Porque até então, na inocência, tudo para eles era uma coisa só, era um entendimento só. Mas quando eles tomam desse fruto do conhecimento do bem e do mal, consequentemente, o que vem para eles? O conhecimento do mal também. Porque todas as vezes que eu ligo uma luz, aonde não tem luz vai se tornar o quê? Em trevas. Todas as vezes que eu faço algo, quando eu deixo de fazer algo, aquilo se torna algo negativo. E o que aquilo trouxe? Aquilo trouxe uma vida legalista para Adão e Eva. Eles começaram a partir daquele momento, que vai falar que a primeira reação deles foi eles entenderem que eles estavam nus. Por quê? Porque aquela glória que estava sobre a vida deles saiu. E sabe, a primeira coisa que aconteceu, eles começaram a se olhar e falar: caramba, tem algo diferente comigo. E tem algo diferente com você. Eu já não te vejo mais da maneira como eu te via antes. A minha maneira de te enxergar já não é mais uma maneira santa, já não é mais a maneira de Deus. Então já começou o quê? As dificuldades interpessoais. Por quê? Porque aquele mundo perfeito a qual Deus tinha criado, a partir daquele momento tinha acabado para eles. E no momento que eles percebem que estavam nus, o que veio sobre eles? Vergonha e medo. E qual que é a reação que vem sobre as nossas vidas, meus amados? Quando nós deixamos de orar por 1, 2 dias, qual a reação que vem para você? Quando, sabe, meus amados, eu fui criado num ambiente onde música do mundo não podia. Aí uma vez eu entrei no carro com um cara, ele ligou uma música que era a tal da música do mundo. Aquilo me trouxe um peso no coração. E eu pensei que aquilo era obra do Espírito Santo. E eu achei que era o santão. Nossa, fulano aí ouvindo música do mundo e eu aqui não ouço esse tipo de coisa. Sabe? E ao longo do tempo eu fui aprender que a partir do momento que eu sou filho, a partir do momento que Deus me escolheu, a partir do momento que eu me entendo como filho amado, a qual o Senhor tem muito prazer, não é música do mundo que me deixa de ser, que me faz
deixar de ser filho. Não é qualquer coisa que eu faço que me faz deixar de ser filho. Uma coisa é a filiação, outra coisa é a obra do Espírito Santo em mim. E não pense você que eu vou aqui falar, não, agora você pode fazer tudo. Não, não é isso. Mas a gente tem que começar a entender alguma coisa. Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos. Deus nos ama por quem nós somos. Deus nos ama por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. Sem a obra de Jesus Cristo na cruz, a palavra de Deus vai dizer que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Ali em Efésios 2 vai dizer que nós éramos filhos da ira. Ou seja, a partir do momento que Adão e Eva pecam, a palavra de Deus vai dizer ali em Romanos capítulo 5, verso 12, como por um homem veio o pecado, e o pecado entrou no mundo, por isso todos pecaram. A partir desse momento nós nos tornamos o quê? Filhos da ira. Nós nos tornamos o quê? Pessoas que não tinham acesso a Deus. Por quê? Porque nós entendemos essa coisa que aconteceu lá no Éden, nos tornou robôs religiosos. Ou seja, eu tenho que fazer tal coisa para ser amado por Deus. Lembra da época de muitos que vieram de uma outra religião, a qual quando você pecava, você ia confessar para o padre. E o que o padre falava para você? Para que você seja aceito agora, você tem o quê? Que rezar 10 Pais Nossos e 10 Ave Maria. Ou seja, vem desde lá de trás, eu tenho que fazer para ser aceito. Ei, meus amados, Jesus Cristo já fez, e nós já somos aceitos nele. Não é por aquilo que nós vamos fazer. Ah, então, eu vou para outra religião, então, onde é luz, onde é paz. E qual que é a sua função nessa religião? Não, para eu poder me expandir, para eu poder crescer nessa religião, eu tenho que fazer a caridade. Então eu encho o carro de cesta básica e está entregando para o povo, para a rua. Amém. Glória a Deus. Isso vai fazer muito bem para o teu ego. Isso vai fazer muito bem para você. Mas Deus não está nem aí com isso aí. Não tá nem aí no sentido de te achar mais filho ou menos filho. Ele vai até se alegrar pelo fato de você estar ajudando os pobres, mas aquilo não vai fazer com que você seja mais filho ou que você seja menos filho. Porque não é por aquilo que nós fazemos, é por quem nós somos. Então aquilo tornou um homem um robozinho. Tornou um homem o quê? Um homem que caminha por meio de regras. E o problema da regra, a regra ela sempre vem quando o relacionamento é fraco. Já percebeu que a gente tem que começar quando o casamento começa a não ir bem? Então o cara tinha conta conjunta com a esposa, o casamento começa a ruir, ele fala, a partir de agora, nós vamos criar uma regra. O seu dinheiro é seu, o meu dinheiro é meu. O pai com o filho é desobediente, o pai não aguenta mais o filho. Aí ela começa a colocar o quê? Regras para o filho. Fala, a partir de agora você vai ter que fazer isso. A partir de agora você vai ter que cumprir isso. Porque se você não cumprir isso e não fizer isso, você está fora de casa. Porque aqui, essas são o quê? As regras da casa. É um relacionamento legalista que entrou a partir desse momento. E sabe, Satanás ele não quer, entre aspas, fazer você cometer aquele pecado grosseiro, um adultério. Às vezes a gente fala assim, Satanás colocou um laço na vida de fulano, ele adulterou. Ele não adulterou porque ele transou com uma mulher diferente, não foi isso. Ele adulterou porque o relacionamento dele com Deus já estava atrapalhado. As coisas, meus amados, não acontecem
porque nós cometemos algum delito, ou porque nós fizemos algo de errado. Nós fazemos algo de errado, porque o nosso relacionamento com Deus está baseado no quê? No fazer para merecer. Lembra do filho pródigo? A parábola do filho pródigo eu acho muito legal, mas ela fala mais do filho que ficou do que do filho que foi. Porque o filho que foi, ele tinha um relacionamento tão aberto com o seu pai, que ele foi capaz de chegar para o seu pai e falar: dá minha herança aí que eu quero ir embora. Que intimidade maior que essa com o pai? Falou: cara, dá minha herança aí que eu quero ir embora, cara. Você vai ver que ele não brigou, ele simplesmente chegou na conversa com o pai dele e falou: eu quero minha herança, quero ir embora. É algo ruim que ele pediu para o pai? É, mas refletia uma intimidade. Refletia uma relação um pouco mais avançada. Então ele vai lá, ele erra, e ele reconhece que erra. E ele entendia, ele poderia voltar para sua casa, ainda ele tinha um pouco de pensamento legalista. Eu vou voltar e vou ser o quê? Um escravo, porque eu não sou merecedor. Porque ainda ele entendia um pouco que para ser alguma coisa, ele precisava fazer algo de bom para o seu pai. Então ele fala: pequei contra o céu, pequei contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele se levanta e vai. O pai o abraça, restitui, coloca um anel no seu dedo, restituindo o quê? A linhagem familiar. Coloca a veste, restituindo o quê? Restituindo a vida sem pecado daquele jovem, restituindo a dignidade daquele jovem. Porque uma pessoa nua na Bíblia é uma pessoa exposta ao pecado, é uma pessoa que perdeu a glória de seu pai, assim como aconteceu no Éden. Então o pai coloca uma veste nova e coloca sandália nos pés. Por quê? Pessoas que andavam descalço naquela época eram consideradas escravas. E aquele jovem, ele estava sendo o quê? Ele tinha vivido um tempo de escravidão debaixo do pecado. E a partir do momento que ele se volta para o pai fala assim: a partir de agora eu te restituo algo que você não precisa mais entrar em contato com aquilo que é da terra, mas você começa a vestir algo que eu estou colocando, que faz com que um isolamento entre você e as coisas dessa terra. Você não é mais escravo, eu te concedo a graça. E ele volta e vai viver a vida dele normal. Mas o cara que ficou lá, ele fala: ah, não, eu estou ouvindo um barulho de festa aí, o que está acontecendo? Aí os empregados disseram: então, o teu irmão voltou e o teu pai matou o novilho cevado. O irmão, o quê? Que isso? Ele volta lá e vê toda a festa acontecendo. Porque o nosso Deus, meus amados, é Deus de festa. Faça festa no Senhor. Deus é Deus de alegria. E o pai fala: filho, vamos entrar. Ele fala: não, o que você está fazendo com esse teu filho? Ele nem se considerava irmão daquele, ele não se fazia parte daquela família, ele mesmo estava se excluindo. E o que ele vai falar para o pai? Por quanto tempo eu trabalhei fazendo tudo o que tinha que fazer e nunca você me deu um cabrito sequer. Ou seja, ele estava preocupado em fazer, ele estava numa vida legalista, achando que o que dava legalidade para ele se aproximar do pai eram as obras que ele fazia. Ei, meus amados, não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Não tem obras que nos façam ser mais filhos e menos filhos. Isso é muito louco. Eu costumo falar aqui com a liderança, eles sabem disso, que as pessoas que têm mais chance de me ver com maus olhos e de quererem brigar comigo, não são as pessoas que vêm no culto de domingo, são as pessoas que exercem cargo de liderança na igreja. E principalmente aqueles que mais fazem coisas aqui dentro. Quanto mais as pessoas fazem algo para casa, para a Aba Church, quanto mais eles fazem algo para mim,
o que acontece? O pensamento legalista faz o quê? Se eu faço mais para o pastor, se eu faço mais para a igreja, eu tenho mais direitos sobre a igreja. É ou não é? Aí um dia, o cara erra, porque todo mundo erra. Aí eu tenho que puxar a orelha do cara. Falar, então cara, você errou nesse ponto aqui, não foi legal. O que acontece? Ele se ofende. Fiz tanto por ele, agora ele vem puxar minha orelha. Pensamento legalista. Eu vejo isso com o filho. Então esses dias eu tô falando, cara, você tem que melhorar, tal. Ele falou, mas sabe o que ele olhou para mim e falou? Mas eu tirei 9,5 na prova, você não deu nada para mim. Mas é um pensamento de criança, é um pensamento legalista. Por quê? Porque infelizmente na educação dos nossos filhos, muitas vezes a gente erra. O que a gente fala? Se no final do ano você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Se no final do ano você fizer alguma coisa, eu te dou um videogame. E se você fizer tal coisa, se você fizer coisa que eu não gostei, eu tiro alguma coisa de você. Então fica nessa relação de que eu faço, eu ganho. E na cabecinha dele, o que ele vai entendendo? Eu sou mais amado quando eu faço alguma coisa. E quando eu dou uma mancada dentro de casa, eu sou menos amado. Esse pensamento vem para a nossa vida, meus amados. Eu falo, uma vez eu dei um testemunho para vocês aqui. Eu fiquei refletindo nisso no Senhor. Em 2010, eu estava bombando no meu relacionamento com o Senhor, no sentido de, chegava do serviço 4 horas da tarde, eu ia orar, eu entrava dentro do meu quarto, 2 minutos, a glória do Senhor vinha e eu chapava no Senhor dentro do quarto ali. Nessa época eu não tinha, era um pouco antes até, meu filho ainda não tinha nascido. Eu entrava no quarto e ficava e chorava na presença de Jesus e tal. Só que o que aconteceu? Eu fazia muito dentro da igreja. Então eu era líder de mocidade, eu era diretor de patrimônio da igreja, eu era diácono, eu abri igreja, eu dava estudo na segunda, às vezes eu pregava, eu era um faz tudo dentro da igreja, eu era o Severino da igreja. Por quê? Porque foi colocado essa visão religiosa de que quanto mais eu fazer, mais eu sou merecedor da graça de Deus. Eu fazia. E sabe, eu era louco para virar presbítero. Eu queria ser o presbicho. Eu era louco para ser o bichão da igreja. Por quê? Porque eu estava fazendo, eu precisava ser reconhecido. Eu tinha uma necessidade dentro de mim de ser reconhecido. E o que aconteceu? Satanás levantou um enviado do diabo que ficava assim na minha orelha. Ele trabalhava comigo onde eu trabalhava. Ele ficava assim, cara, você arrebenta lá na igreja, cara. Você faz isso, você faz aquilo. É lógico que os caras têm que levar você para você ser presbítero. Se eu fosse o presidente do ministério, eu levava você para você ser pastor, cara. Porque você é o cara. E foi. Pegou a bombinha e foi. E eu, parecendo aqueles peixes, já viu aqueles peixes baiacu? Eu fui inchando. E sabe o que aconteceu? No dia da consagração dos obreiros da casa, o meu nominho não foi chamado. E sabe o que aconteceu naquele dia? Por que decaiu o teu semblante? Por que falas assim? Foi a mesma coisa que aconteceu com Caim. Eu mirei contra quem? Contra o meu pastor, justamente aquele cara que o ajudava. Eu falo que o pastor, posso até falar o nome, pastor Selmo, ele não era nem meu pastor, ele era meu amigo. Foi ele que me pegou lá de baixo ele é meu amigo. Depois a gente se entendeu. Mas o que aconteceu? Eu já não olhava mais ele da maneira como eu olhava antes. Por quê? Porque o meu relacionamento com ele, que na verdade reflete o meu relacionamento com Deus. Porque, meus amados, aprendam um negócio. O nosso relacionamento com Deus é refletido no meu relacionamento com o próximo. Anote isso na sua agenda.
O meu relacionamento com Deus é refletido no meu relacionamento com o próximo, principalmente naqueles que estão acima de mim. E eu comecei já a olhar ele com um olhar de segundo. Falei, esse cara aí já não é mais meu amigo do jeito que era, não. Por quê? Começou a ficar esquisito. Aí um dia Deus me deu um sonho. Que eu estava com o meu carro parado no morro, o freio de mão puxado. E esse cara que me inflou, eu estava com o meu pastor dentro do carro, no banco da frente. E o carro parado no morro. E na hora que entrava esse indivíduo que me inchou, que me inflou, ele entra dentro do carro, o carro começou a andar para trás. Eu ligava o carro, tentava acelerar o carro não ia, o carro andava para trás. E detalhe, o carro estava parado na frente da igreja. Não tem mais o que dizer. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu tomei aquela culpa para mim. E aquilo me fechou com o Senhor. Então eu entrava no meu quarto para poder adorar a Deus. O negócio não funcionava mais. O chu já não acontecia mais. As lágrimas já não vinham mais. A presença já não vinha mais. Mas eu pergunto para você, Deus que se retirou? Não. Porque eu não deixei de ser filho. Não foi o Senhor que se retirou. Foi o meu coração que estava enganoso no meu relacionamento com Deus. Deus simplesmente ele olhou e falou, eu preciso restaurar o verdadeiro relacionamento com você, Alisson. E sabe o que aconteceu? Um ano, sem eu sentir a presença de Deus no meu quarto. Um ano foi o tempo da correção. E depois daquele tempo Deus começou a trabalhar, até o tempo que eu fui começar a entender que não é baseado naquilo que eu faço, mas é baseado em quem eu sou no Senhor. Adão e Eva, depois desse dia, acabou o relacionamento. Deus, para poder preservar esse casal, o Senhor tira esse casal do jardim, do lugar perfeito. Por quê? Porque eles fizeram a escolha deles. Porque uma vez que eu não quero me submeter àquilo que o Senhor disse que seria bom para mim, Deus ele simplesmente permite que nós vivamos da maneira como nós achamos que é bom. Então a gente está falando, não faça, igual com o filho. Não faça. Mas ele insiste em fazer, então tá bom. Então eu vou tirar esse benefício de você, você vai continuar sendo filho amado. Mas sem o benefício que eu te dei. É assim que Deus faz, mas nós não deixamos de ser filho. Esse relacionamento, por que Deus faz isso? Ele faz isso temporariamente, visando uma correção do nosso coração, para que nós venhamos a buscar novamente a entrar no jardim. Ei, meus amados, Deus está nos convidando nessa noite a entrar novamente no jardim do Éden. E não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você está se tornando. Nós vamos entrar no jardim do Éden. Por quê, meus amados? Porque uma coisa nós já somos filhos. E aquele que se entregou na cruz por mim, ele já abriu um novo e vivo caminho que me conduz novamente ao Éden. Basta que eu creia que Deus é meu Pai e que quer me ver de novo ali dentro. Precisa crer. O problema, sabe o que é, meus amados? Que muitas vezes a gente vive o evangelho do sentir. Então a gente chega para o camarada e fala assim, cara, você precisa se consertar, você precisa pedir perdão para fulano. Eu não estou sentindo de pedir perdão. Você não vai sentir, cara. Aí o cara está devendo para o outro lá, eu falo, então a gente ensina muito sobre finanças. Você quer ter sua vida financeira restaurada? Vá pagar suas dívidas primeiro, antes de querer pedir qualquer coisa para o Senhor. Porque se você está pedindo algo para o Senhor, antes de querer pagar suas dívidas, sabe o que eu vou dizer para você? Você é mau caráter. Você é mau caráter. Se você pede algo para Deus que não seja para pagar as tuas dívidas, você é mau caráter. Você precisa primeiro pagar as suas dívidas. Toda a lei de Deus é baseada na restituição. Lembra de Zaqueu? Se alguém eu defraudei, o que eu faço? Eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus fala, quem entrou a salvação nessa casa hoje? O cara está disposto a pagar. Então, a gente primeiro vai ter que buscar ser corrigido no Senhor. Então olha o que a palavra de Deus vai dizer. Vamos lá para
Romanos, capítulo número 5. Porque sabe, gente, o conhecimento do bem nos trouxe o conhecimento do que é bom. Mas como eu disse para vocês, acabou trazendo o conhecimento do que é mal. E sabe qual é o problema disso? Eu faço, quando a gente vive apenas naquilo que é bom, ou naquilo que é mal, como eles começaram a viver numa vida legalista, a gente engessa as pessoas. As pessoas não se tornam, elas passam a não ter mais jogo de cintura. E todos aqueles que estão em Deus, eles têm um jogo de cintura, eles são flexíveis. Por quê? Porque a religiosidade, ela nos engessa. Ela fala assim, ó, você tem que escutar esse tipo de música. Se você não escuta somente aquele tipo de música, você não é merecedor da graça de Deus. E o que eu faço com isso? Eu faço uma pessoa engessada, que muitas vezes Deus quer usar ela num ambiente que não toque aquela música para ganhar aquela pessoa para Cristo, para poder trazer a pessoa para um ambiente de santidade. Então o que acontece? Como a pessoa é engessada, então eu falo, ó, você tem que falar assim, Carlão, a sua missão é sair daqui e ir até a porta. Se o Carlão, ele é um cara que vive por aquilo que, de um reconhecimento somente daquilo que faz, o que acontece? Ele vai sair. E no momento, talvez ele possa cruzar com o Miguel passando mal aqui na frente. Mas como ele está baseado no relacionamento de fazer, ou seja, ele passa batido pelo Miguel, só para poder chegar aonde ele tem que chegar. Mas quando eu estou num relacionamento com Deus, e esse relacionamento é pautado em amor, e a natureza dele passa a tomar conta do meu coração, quando nós somos o quê? Quando nós fazemos e usufruímos daquilo que ele colocou para nós no Éden, quando o nosso foco é a árvore da vida, porque a árvore da vida nada mais é do que o amor que alimenta a vida. O Carlos, ele vai sair daqui, mas no momento que ele vê o Miguel passando mal ali, ele fala, não, os meus relacionamentos são pautados em vida, não por aquilo que eu tenho que fazer. Então ele para socorrer o Miguel, e depois ele vai para o destino dele. Porque ele entende que ele não vai deixar de ser filho por aquilo que ele não fez, mas ele se torna cada vez mais parecido com o Pai, cada vez que ele age em amor. Então olha, quando o inimigo ele vem tentar nos tirar, olha o que vai estar escrito em Romanos, capítulo 5, verso de número 14. Vai dizer assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Eu vou lendo uma outra tradução, que eu acho que fica mais claro para nós, que é a Nova Versão Transformadora, que vai dizer assim: mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Está falando de Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Cristo. Agora olha lá. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos os que recebem reinarão em vida por meio de um único nome, Jesus Cristo.
Então perceba para você ver, Deus não nos deixa de nos considerar filhos, meus amados, apesar dos nossos muitos pecados. Se você recebeu Jesus na tua vida, você pode ter assassinado ali fora e ter entrado dentro dessa casa, Deus ainda continua te tratando como filho. Ou você pega o seu filho, na hora que o seu filho faz alguma coisa que não presta, lá na sua casa, quando ele faz alguma coisa a qual ele não deveria ter feito, você lança ele para fora de casa e fala, a partir de agora você não é mais meu filho? Se nós, que somos o quê? Não atingimos ainda a estatura perfeita do Senhor, nós fazemos isso, quanto mais o Senhor. Nós não deixamos de ser filhos pelo nosso pecado, mas uma coisa o pecado interfere, no fato de nós reinarmos em vida. Então o pecado, eu costumo falar, o pecado não é um problema para Deus. O pecado que nós cometemos não vai fazer com que Deus olhe lá de cima e fique no trono falando, nossa, fulano pecou hoje, que tristeza. Nossa. O pecado não mexe com Deus, porque Deus ele já tratou o pecado na cruz. Para Deus o pecado é algo consumado. Para Deus o pecado já não tem mais. O pecado ele é um problema para nós. Então se eu uso uma substância que eu não devo usar, eu não deixo de ser filho por causa disso, mas eu interrompo a minha caminhada de reinar em vida. Deus quer nos trazer prosperidade, meus amados, em todas as áreas da nossa vida. E se a gente não vive essa graça completa, nós não vamos poder reinar em vida. Então o pastor agora deixou encher a cara de cachaça. Agora eu vou poder fumar maconha à vontade. Se você tem esse pensamento, é sinal que você ainda não foi salvo por Cristo. Porque nós não fazemos para sermos aceitos por Cristo, mas nós deixamos de fazer porque nós já nos reconhecemos filho, e que aquela condição já não mais condiz à minha natureza. A cruz não veio mudar a cruz não veio para mudar o nosso comportamento, a cruz veio para mudar a nossa natureza. Você já parou para pensar isso? A cruz, ela não veio para mudar o seu comportamento, mas ela veio para mudar a sua natureza, porque a palavra de Deus vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas já foram embora, e eis que tudo se fez novo. Você é feito novo. Se você opta por viver uma vida de pecado agora, é como se, sabe por quê? Porque antes nós éramos escravos do pecado. Por quê? Porque nós éramos enganados. Porque pela religiosidade, por uma série de coisas, nós éramos o quê? Escravos do pecado. Então o pecado nos seduzia. Então você via o cara roubando, você falava, nossa. Você viu um político roubando, com uma conta de 40 milhões. O que você pensava na sua casa? Se fosse eu no lugar dele, queria ter esses 40 para mim. Porque nós éramos escravos do pecado. Você viu um cara adulterando, falava, queria ser eu no lugar dele. Porque nós éramos escravos do pecado. Mas a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, meus amados, Ele muda a nossa natureza. Então, o quê? Aquilo que me trazia escravidão, aquilo que eu achava bonito, eu já não acho mais. Então, se eu opto a pecar uma vez que eu já estou em Cristo, é como se eu pegasse e libertasse, você estivesse preso numa prisão. Eu, como juiz, eu chegasse lá e abrisse a porta da prisão para você. Então você foi preso porque você era um Zé Mané, você não conhecia de lei, você não conhecia nada. Então eu abri a porta da prisão para você e falei, cara, eu estou garantindo a sua soltura, você é solto. Aí sabe o que você faz? Você dá um rolê aqui fora e fala assim, me prende de novo que eu quero ficar preso. Aí você já não está mais enganado pelo pecado, você volta para a prisão porque você optou por aquilo, porque a tua natureza já não é mais de preso, a sua natureza é de livre.
Agora eu falo, nós vamos querer continuar vivendo uma vida de pecado? Nós vamos continuar vivendo uma vida com Deus mediante aquilo que eu faço para eu poder ser reconhecido por Deus? Não, Deus já nos reconheceu, meus amados. Nenhuma condenação há na nossa vida. Nós temos livre acesso com Deus, você é aceito por Deus. Agora viva essa liberdade. Essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Porque venderam uma fake news para nós. Jesus, ele está lá no capítulo 8 de João, e ele tinha acabado de libertar, de conceder uma graça para aquela mulher que tinha sido pega em adultério. E ele, andando, os religiosos vêm interpelar Jesus. E Jesus começa num debate falando que se verdadeiramente eles crescem naquele que eu sou, eles seriam libertos. Porque eles criam que a liberdade deles estavam em cumprir a lei que Moisés deixou. Então Jesus falava assim, ó, eu sou. Ele tinha confiança. Jesus, a arma que Jesus usava para poder debater com as pessoas não era teologia, não era nada. Ele simplesmente falava, eu sou o Filho de Deus. Esse eu sou que ele usava é a mesma coisa que Moisés usou naquele dia que Deus usou para falar com Moisés. Você desce lá para falar com eles e diga que o eu sou te mandou a falar com Faraó. Então Jesus estava falando, eu sou aquele desde o princípio, eu sou o Criador, eu sou o que concede graça. E eles insistiam em falar, não, mas nós somos filhos de Moisés, ou seja, nós somos filhos de fazer algumas coisas para sermos aceitos pelo Senhor. E Jesus estava falando, se vocês crerem que eu sou, verdadeiramente sereis livres. Por isso que no capítulo 8, verso de número 32, vai dizer, se pois, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual que é a verdade? Sabe o que nos liberta? Você reconhecer que não é aquilo que você faz que te faz filho de Deus. A cruz te faz filhos de Deus. E uma vez que você é filho de Deus, você é liberto. Você é liberto até mesmo para poder pecar. A liberdade que Deus nos deu, ela é tão libertadora que nos deu condição até de pecarmos. Mas aquilo que eu falei, quando você volta para o pecado, você está se aprisionando. Porque todo aquele que cede a um pecado, ele se torna escravo do pecado novamente. Então Paulo ele vai chegar e falando para nós, todas as coisas que são lícitas, mas com essa natureza nova que eu tenho, eu sendo filho de Deus, amado pelo Senhor, isso me convém? Isso é bom para mim? Tudo te é lícito. Você pode fazer o que você quiser. Você pode encher a cara, você pode fumar maconha, você pode roubar. Você pode fazer o que você quiser. Mas te convém, como um filho de Deus, como alguém que é amado pelo Senhor, isso vai fazer com que você reine em vida. Isso vai fazer com que você desenvolva as suas habilidades que a cruz liberou sobre a tua vida para você prosperar. Isso vai fazer bem para você? Não vai. Então Romanos continua dizendo, eu chorava em estar estudando esses textos hoje para poder trazer algo para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está muito... Amém? Olha o que vai dizer Romanos 6, verso de número 11 em diante. Assim, também vós, considerai-vos. Olha o que ele está falando, considerai-vos. Ou seja, eu me considero agora mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, uma atitude que você toma, é algo que você fala assim, ó, eu sou morto pelo pecado, pronto, e acabou. Não é Deus que vai vir colocar algo em você.
O Espírito Santo, ele apenas convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não pega você à força e fala assim, agora você vai ter que se converter. Ele te convence, ele coloca uma impressão em você que você está errado. Ele traz um convencimento, ele está falando para você, isso não é legal. Isso não é legal. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem que tem que se considerar como filho de Deus e morto pelo pecado? Somos nós, é uma atitude nossa. Nós temos que sair, meus amados, dessa posição de um evangelho passivo, em que eu acho que se eu sentar numa cadeira e falar que eu sou de Jesus, todas as coisas vão acontecer na minha vida. Por isso que as pessoas se frustram a falar, eu fui para Jesus. Eu já ouvi frases, se fui para Jesus, não melhorei de vida, meu casamento não melhorou, as finanças não melhoraram. Sabe por que tudo isso não aconteceu? Porque você está indo com a motivação errada e ainda você não considera-se como morto pelo pecado. Porque uma coisa é eu me achar amado por Deus, eu me considerar morto pelo pecado e amado por Deus. Outra coisa é eu buscar os recursos que Deus tem para poder prosperar nessa terra. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, a partir de agora, aquelas vontades que davam em você, você vai ter que refrear a sua vontade. Por quê? Porque você já se considerou morto para o pecado. Se eu me considero morto pelo pecado, é aquilo. Você andava numa roda de louco, uma roda de bandido, fala assim, ali eu não faço mais parte daquele povo. Você vai ainda. As pessoas acham que quando vem para ela não vai sentir mais vontade de pecar. Ei, meus amados, a tentação vai continuar batendo na tua porta. O que Deus ele fala para Caim? Desde agora o pecado jaz à porta. A porta do quê? Do teu coração. Mas cabe a ti dominá-lo. Por que cabe a ti dominá-lo? Porque agora você tem a ajuda do Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai mostrar para você o que é certo, o que é errado. Só que já pensou, às vezes nós somos tão imaturos espirituais e a gente fica fazendo joguinho com Deus, né? Porque eu já fiz isso. No começo da minha conversão, às vezes aparecia um filme que o Espírito Santo já estava falando para mim que tinha cenas impróprias. E eu fazia aquela roletinha gospel com Jesus. Se fulano falar uma frase e tal, eu tiro desse canal. O Espírito Santo já está falando para mim que é errado. Eu vou esperar Jesus descer em carne e osso para me tirar daquilo lá. Ele não vai fazer isso, porque é eu que tenho que me considerar morto. Eu vou falar, eu não participo disso. A minha natureza já não mais condiz com essas imagens. A minha natureza já não condiz mais com esse tipo de pecado. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Sabe por que muitas vezes a gente faz uso do nosso corpo, do nosso dinheiro, da nossa sabedoria para aquilo que não convém? Porque nós não estamos usando isso para a honra e glória do Senhor. Tudo aquilo que é ocioso nas nossas mãos, nós vamos usar para serviço do mal. Vê o cara que não se relaciona mais com a esposa dele, em intimidade. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar outra lá. Porque ele não está usando a intimidade dele para poder dar prazer para sua esposa. Aí sabe o que ele faz? Ele faz para uso que não deve fazer. Parte para masturbação, parte para poder trair a sua esposa com outra mulher. Isso quando não vai trair com outro homem, que é algo muito comum hoje em dia. Por quê? Porque não está fazendo uso daquilo a qual foi projetado.
Os órgãos de prazer do homem foram feitos para dar prazer para sua esposa. E assim, meus amados, quando nós não damos prazer para o nosso esposo, porque nós somos a noiva, quando eu não dou prazer para meu esposo, que é Jesus, eu estou fazendo mau uso daquilo que Ele deu para mim, que são o quê? Os dons, que é a habitação do Espírito Santo na minha vida. Já percebeu como isso é muito? Mas Ele traz uma boa notícia para nós. Como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você não está mais debaixo da lei, você não funciona mais à base de regrinhas. Se você fizer isso, você ganha isso. Se você vier no culto todo domingo, eu te dou R$1.000 a mais na sua conta. Se você tratar bem a tua esposa, tudo acontece. Não é. Eu te considero mais como filho. Ei, você não está debaixo do pecado. Agora nós estamos na graça, meus amados. E a graça é relacionamento. A graça não foca naquilo que eu não posso fazer. A graça foca naquilo que eu fui projetado para fazer. Você é instrumento de justiça nas mãos do Senhor. Oh, maravilha! Sabe, meus amados, a gente vê Jesus, depois que Ele fala que conhecereis a verdade vos libertará. O que quer dizer nesse versículo, lá em 8,32 de João? Conhecereis o que não é fake news, e o que é uma notícia boa, que se chama evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas notícias de justiça de Deus. Jesus se entregou por nós na cruz, meus amados, e isso foi o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Agora, com essa obra da cruz que nos justificou, nós somos considerados justos diante de Deus. Por mais que você tenha cometido pecado, você é considerado justo diante de Deus. Isso ofende a sua santidade, não ofende? Não ofende? Porque fala, o cara acabou de matar, ele é considerado justo diante de Deus. É a obra de Cristo, meus amados. Eu não estou falando nenhuma heresia. Jesus está lá na cruz, o povo está matando Ele. O que Ele fala para o Pai? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão está estendido a nós, meus amados. Mas sabe, o ato de você matar não vai eximir você das consequências, não vai fazer com que você reine em vida, ou seja, a tua mente vai trabalhar de forma contrária àquilo que já foi depositado dentro de você. Aí começa o que? Uma briga de natureza. Por isso que o cara ele não consegue romper daí, porque foi colocado o que? Semente nova dentro dele, já foi colocado o que? Um drive novo. É como um celular. A gente não usa aplicativo para fazer algumas coisas. Então é colocado, a partir do momento que você recebe Cristo e você é filho amado de Deus, é colocado um aplicativo e um sistema operacional novo. Então você que conseguia rodar antes coisinha pornográfica, você que conseguia rodar antes coisas que faziam com que o seu dinheiro fosse para o ralo, você que conseguia acessar coisas destrutivas nesse seu celular, a partir desse momento, na hora que você vai tentar usar isso, ele vai bugar. Você vai até conseguir, mas ele vai ficar dando bug, ele não vai funcionar da maneira como tem que funcionar, porque o sistema operacional do celular já mudou. Ei, meus amados, todos que estão aqui nessa noite, o seu sistema operacional já mudou. Não é mais baseado na lei, é baseado na graça. E agora só vai funcionar o quê? Aquilo que vai fazer você prosperar. Tudo que for contrário àquilo não vai funcionar. Por isso que eu falo que o cara que não entende que ele é nova natureza, ele tenta ainda agir de forma contrária, ele empaca, ele não flui, ele não anda.
Porque aquilo que funcionava antes para ele lá atrás já não funcionava mais. Sabe aquela história do cara que andava sem habilitação, o cara que andava bêbado por aí enquanto era do mundo? A polícia não parava nunca. Ele passa a ser filho de Deus, o cara está sem habilitação dentro da carteira, a polícia para ele. Por quê? Porque a natureza dele mudou. O universo começa a conspirar com ele de uma forma diferente. Sabe de uma coisa, meus amados? O universo conspira com você de uma forma diferente. Por quê? Porque nós não somos abençoados, de novo, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós damos, por aquilo que nós ofertamos. Nós somos abençoados agora pela nossa similaridade com Jesus. Então o cara, ele pensa que quem está abençoando ele é o dízimo que ele dá. Ah, agora eu sou dizimista, eu estou prosperando na vida, eu sou ofertante, eu estou prosperando na vida. Cara, não é o seu dinheiro, porque não é aquilo que você faz. É por aquilo que você se tornou. É que pelo fato de você estar dizimando, o fato de você estar ofertando, você assumiu a natureza de Jesus na sua vida. E aonde você assumiu a natureza de Jesus, o Pai olha lá de cima e fala: eu vou abençoá-lo, porque ali há a natureza de Cristo. Então não é por aquilo que você fez, é pela natureza que você tem. É trabalhar na raiz. Às vezes a gente fica trabalhando nas consequências. Eu estava vendo uma live do pastor Eduardo Reis, antes de ontem, e ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, essa questão da natureza é muito louca. Porque imagine você ter um pé de laranja na tua casa, e o pé está abarrotado de laranja. E imagina que essa laranja, você não gosta de laranja. Aí você fala assim, eu vou acabar com esse pé de laranja, porque laranja não é bom para mim. Aí você vai lá, chacoalha o pé, e cai todas as laranjas do pé. E você fala, ai, que bênção, está tudo salvo agora. Você vira as costas, daqui a 6 meses, o que vai nascer lá de novo? Laranja. Mas quando nós estamos em Cristo e nós entendemos que a nossa nova natureza mudou, aquilo que era pé de laranja se torna em pé de limão. E todas as vezes que você vai buscar o fruto, você quer buscar limão, o limão vai estar disponível para você. Porque você não está mais preocupado por aquilo que você não é para ser, mas é por aquilo que Jesus projetou para que nós sejamos. João capítulo 9, para finalizar. Vai falar de uma história a qual Jesus, depois de ter libertado aquela mulher, vai dizer assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foram para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Aqui fala de um homem cego de nascença. Isso fala de nós, meus amados. Nós trouxemos o nosso pecado desde do nosso nascimento. Nascemos debaixo de um fruto de pecado. E esse homem, ele não conseguia enxergar. E enxergar na Bíblia fala do quê? De nós conseguirmos enxergar as coisas de Deus. Fala do fato de nós vivermos em trevas.
Esse homem vivia às escuras, ele vivia em trevas. Mas Jesus tinha acabado de falar de homens religiosos, no capítulo 8, que precisavam ser libertos, para que eles conhecessem o verdadeiro eu sou, não aquele que é eu faço, é o eu sou, porque é baseado no ser. Então quando ele encontra com esse homem, ele vê essa condição, ele fala: cara, não tenho o que fazer com você, a não ser o quê? Eu voltar com você lá no princípio, porque no princípio nós fomos formados da onde? Do barro. Então Jesus, ele cospe no chão, ele faz um lodo. Eu queria ver se ele fizesse isso nos dias de hoje. Muita gente ia falar: o cara doido, heresia. Então ele fez um barrinho lá e tacou dos olhos daquele homem. O que Jesus estava fazendo? Ele está falando: eu estou retornando você ao princípio de todas as coisas. Eu estou reformando você ao ponto de você não sofrer nenhuma religiosidade. Eu estou reformando você ao ponto de você parar, para você poder entender que você é a minha criatura, conforme a minha imagem e a minha semelhança. Eu estou fazendo você com o mesmo elemento que eu formei Adão e Eva. Eu estou novamente manipulando e fazendo olhos que enxerguem conforme eu enxergo. E aquele homem, a partir daquele momento, ele começa a ver. E o que aquilo trouxe? Trouxe ira sobre os religiosos. Os caras ficaram loucos, sabe por quê? Porque aquele dia era sábado. Ou seja, eram homens que tinham uma vida baseada no que? Eu tenho que seguir as regras que foram colocadas para mim lá atrás. Foi colocada uma regrinha dizendo que no sábado eu não posso fazer nada. Então aqueles homens ficaram o quê? Tapados com uma regra que deveria fazer isso e deveria deixar de fazer aquilo. Mas Jesus, ele veio mostrando: gente, não é sobre fazer ou deixar de fazer, é sobre amar vidas e transformar a natureza das pessoas. Ele transforma a vida daquele homem, e aquele homem vira um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar a nossa maneira de olhar as coisas. Jesus está aqui nessa noite para fazer com que você mude a maneira como você olha para o seu pai. Você ainda olha para o seu pai olhando: eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer ele não me aceita. Jesus está hoje com o lodo passando nos nossos olhos e dizendo: muda a tua maneira de olhar. Muda a tua maneira de olhar para as coisas e entenda que a partir desse momento você já foi considerado filho lá na cruz. Porque sabe, meus amados, às vezes a gente pensa que foi a cesta básica que eu dei, foi o dízimo que eu dei, a oferta que eu dei, que liberou alguma coisa especial na minha vida. Não. Foi a tua natureza transformada que começou a atrair coisas diferentes. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 5. Último texto, vamos só para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha o que vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É libertador isso para nós, meus amados. Sabe? Porque você não precisa mais ter um livro de regrinha qual você deve fazer. Porque uma coisa já está garantido: você é filho de Deus e a sua salvação está garantida. Ah, pastor, mas não perde a salvação? A Bíblia está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai perder a tua salvação se não foi Jesus que te salvou. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por quê? Porque as pessoas pregam por aí falando: a salvação você vai perder. Sim, sabe por quê? É medo de dar liberdade para as pessoas, delas viverem o melhor de Deus. E sabe, você não vai aperfeiçoar a tua santidade sendo cerceado, vivendo uma vida de regra. Você vai ser aperfeiçoado vivendo uma vida de liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho que te liberta. É Ele ensinando como é ser filho. Não é se Jesus vos libertar, é se o Filho vos libertar. Por quê? Jesus, como nosso irmão mais velho, Ele nos ensina a paternidade do Pai. E ensina que a partir de agora nós somos amados pelo Pai. E essa confiança que nós temos nele é que nos faz ser pessoas cada vez melhores. Não o medo da ira dele. Porque a gente vai ver Adão e Eva com medo da ira de Deus, escondidos atrás dos arbustos, fugindo de Deus. E quando Deus vai à procura deles, não eles vão à procura de Deus, Deus vai à procura deles. E Deus fala: Adão, cadê você? Jesus não estava brincando de esconde-esconde naquela hora, não. Deus estava falando assim para Adão: Adão, onde está o teu coração? Onde está a tua confiança em mim? Onde está aquela filiação que nós tínhamos que eu não estou vendo mais? E Adão fala assim: porque tive medo, me escondi e fiz túnicas de folhas de figueira para esconder a minha nudez. Sabe o que é a folha de figueira? É as nossas obras de religiosidade. Meu relacionamento está estragado com o Senhor, mas sabe o que eu faço? Eu entro dentro do meu quarto e oro 1, 2 horas, como o pastor falou. E eu saio de lá: agora o meu relacionamento está restabelecido com o Senhor. Tá nada, você está fazendo isso para ganhar a confiança do Senhor. Você tem que entrar no teu quarto para orar, para se relacionar com Ele, para poder realmente sair de lá melhor. Mas quando você faz para esfregar na cara do Senhor que você orou 1 hora, e porque você orou 1 hora Ele tem que conceder alguma graça para você, você está fazendo aquilo como legalismo. Você sai dali pior do que a maneira como você entrou. Tanto é que eu vejo que a maior briga entre os casais, quando um casal ele busca num nível e a outra pessoa busca no outro nível, sabe o que é? Sempre a pessoa que está orando, que está buscando mais, vai lá e fala assim: cara, você não é de Deus, você não está buscando nada. Eu oro 2 horas por dia, você não está fazendo nada, você é um vagabundo espiritual e eu estou lá em cima. Ou seja, ela não entrou no secreto para sair melhor, ela entrou no secreto para ter com que acusar as outras pessoas. E a acusação não vem de Deus, a acusação vem de Satanás. Percebeu? Como essa barganha com Deus, relacionamentos baseados em barganha com Deus nunca vão funcionar. Porque nós temos uma lei que nós vivemos agora. Porque Jesus, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é reinar em vida, mediante aquele que salvou, aquele que se entregou na cruz por mim. Vamos colocar em pé.